Ao lado da Cristiane Raso Tafuri, ela que é presidente do Conselho Regional de Odontologia. Você pode participar desse momento do programa com sua pergunta. É só enviar no endereço tv.rdnews.com.br. Estamos aguardando, portanto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Cristiane, a primeira pergunta que vou fazer é com relação aos trabalhos do Conselho. E também, hoje no Estado, nós temos profissionais suficientes na área de odontologia para atender toda a demanda? O Conselho Regional de Odontologia tem a função de fiscalizar como que essa odontologia está sendo entregue à população, né? Então, a gente tem feito esse trabalho de fiscalização das policlínicas e das clínicas odontológicas em todo o Estado. O ano passado, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público de alguns municípios que estão numa situação mais precárias, né? Então, nós tivemos a entrega desse relatório em Várzea Grande e Cuiabá também tem algumas unidades que estão numa situação muito complicadas e temos algumas unidades que já estão numa situação melhor. Então, a gente faz todo esse levantamento, entrega para a gestão e dá um prazo para que essas melhoras tenha pelo menos um planejamento dessa melhora, né? A gente sabe que existe a questão orçamentária e que tem vários entraves políticos, mas a gente pede pelo menos uma programação para que essa melhora seja contínua. Alguns municípios a gente não viu essa melhora, então nós fizemos essa denúncia para o Ministério Público, que nos retornou agora, depois de um ano, pedindo esse relatório novamente. Então nós voltamos às clínicas novamente para poder finalizar esse relatório que já foi finalizado nessa última sexta-feira. E Cristiane, dentro de todo esse levantamento que foi feito, quais foram os problemas identificados? Falta dentistas, falta profissionais, falta material? Quais que são as reais condições de trabalho identificadas nesse levantamento que o Conselho fez desses profissionais? A demanda é enorme, né? O que a gente vê, infelizmente, é que a população não reconhece mais no poder público um local que ela possa recorrer à sua necessidade. Então, hoje, às vezes, a gente vê a policlínica e as clínicas odontológicas não tendo essa procura da população no local, porque elas já tem clínicas que têm 2 anos que não têm funcionamento. Mas isso nos entristece muito, porque isso não representa a não demanda, representa o não reconhecimento do poder público nesse suporte que a população teria que dar. O vínculo empregatício nos preocupa muito, porque a gente tem, de forma ilegal, a gente tem alguns municípios que têm mais profissionais sendo contratados ao invés de ser concursados. Então, nós precisamos de trabalhar na questão da lei, que a gente precisa de ter mais vagas para profissionais, porque aí o vínculo não é tão precário como é hoje, né? É uma questão que a gente tem trabalhado junto com o sindicato, junto ao Fórum de Odontologia, para que a gente consiga ter esse avanço. A demanda de Mato Grosso é enorme, então nós precisamos primeiro de nos estruturar fisicamente, né? A questão de insumo, que é uma questão muito forte dentro das clínicas, a gente vê a falta às vezes de luva, falta de gases, de materiais básicos de atendimento, né? E a gente precisa de ter esse avanço para poder entregar à população uma odontologia de qualidade. Hoje nós vimos uma situação de humilhação que a população passa, porque nós temos locais que eles não têm condição mínima de atendimento. E isso nos deixa realmente indignados, né? Até quando que nós vamos com isso? A questão não é política partidária, a questão é que nós precisamos de avançar. E a gente não pode mais aceitar esse discurso de que já estava assim, que já vem assim há muito tempo e que não tem como melhorar. Parte dos concursos públicos não contemplam vagas para profissionais de odontologia. São poucos os concursos que contemplam isso. Por que isso acontece, na opinião do Conselho? A questão é a lei, né? A gente tem que avançar, igual eu falei, na parte de legislação. Então, hoje, por exemplo, em Cuiabá, essas vagas, as vagas disponíveis foram chamadas agora nessa última semana, alguns concursados, né, que já estavam há muito tempo que já tinham sido aprovados e não foram chamados. Foi uma questão importante, um avanço importante, mas que a gente precisa de avançar nesse sentido, sim. Nós precisamos de brigar para que essas vagas sejam abertas e que a lei abre essas novas vagas, né? O que o Conselho tem feito nesse sentido, Cristiane? Então, essa questão, quais ações? Essa questão de vínculos empregatícios é mais uma questão sindical, né? Mas o Conselho ele tem ajudado, apoiado politicamente da gente ter realmente tendo reuniões, fazendo esse tipo de denúncias, trabalhando em conjunto para a gente conseguir esse avanço.
a gente está falando também de legalidade, de lei e tudo mais, a gente sabe, infelizmente, que existem profissionais que não são habilitados para exercer a profissão. O Conselho tem exercido uma fiscalização nesse sentido e o profissional que ele é pego praticando a profissão ilegalmente, qual penalidade ele está sujeito? Então, o CRO ele tem o poder de fiscalização dos seus inscritos, né? Quando você tem um dentista prático, que realmente é uma triste constatação que a gente faz no estado de Mato Grosso pelo seu tamanho, pela sua dificuldade de acesso a alguns municípios, e essa prática ainda é muito realizada, é a prática do dentista prático, né, que a gente fala. O que o CRO faz? Como ele não tem o poder de ação sobre essas pessoas, a gente faz essa denúncia à polícia. Então, o fiscal vai até o local, geralmente são denúncias anônimas, constata, a gente tem que pegar em flagrante. Então, a gente chama a polícia, né, a fiscalização vai, constata que aquela denúncia tem procedência, chama a polícia e a imprensa. E aí a gente faz o flagrante ali e aí o caso passa a ser da polícia. Então o CRO só faz o meio de campo, né? A gente faz a constatação e entrega o caso para a polícia. Infelizmente, a gente sabe que tem políticos e que tem uma estrutura por trás que tem interesse nesses profissionais, que fazem trabalhos de graça, que fazem trabalhos a preços irrisórios e que trabalham inclusive em campanhas. Tudo isso para favorecer possíveis eleições e etc. Exatamente. Como combater isso, Cristiane? A gente só tem uma maneira de combater isso, é que a própria população o denuncie. Né? A gente tem que fazer com que a população tenha noção quais são os riscos que ela corre num consultório igual a esse. A gente não pode nem chamar de consultório, porque a gente vê sendo realizados em garagens, né, sem a mínima condição de higiene. As pessoas têm que ter uma noção de quais são os tipos de doença, o risco que ela corre de estar ali, ser contaminada, né? Não tem aparelhos de esterilização, as normas que não são seguidas, isso a gente nem comenta porque não tem a mínima condição, e a gente vê a população se submetendo a esse tipo de atendimento, né? Então, a única forma que tem é a população estar cada vez mais consciente e as pessoas que já têm essa consciência de fazer essas denúncias. Como cobrar do poder público também, dos governos, enfim, responsabilidades nesse caso? Quais os meios? Então, Ana Maria, a gente tem feito assim, de uma forma muito insistente, a gente tem procurado espaço na mídia, a gente tem procurado estar sempre em reuniões, estar sempre procurando se aproximar da gestão para que a gente consiga realmente expor esse problema. Eu acho que a única forma que a gente tem é de expor o problema, né, para a gente cobrar essas mudanças e também mostrar onde tem esse investimento, como que tem um retorno. Por exemplo, nós temos a clínica do Verdão aqui em Cuiabá, que foi uma clínica que passou por um investimento que a gente pode considerar pequeno, né? Que com pouco recurso, hoje nós temos praticamente o dobro da capacidade que tinha antes dessa reforma. Você vê a população se comportando de forma diferente numa sala de espera, você vê a população sendo tratada com dignidade, onde ela se sente acolhida, né? E a gente passa por outros locais que a gente vê que a população não tem nem como ser recebida, né, com mofos na parede, com retorno de esgoto. E como que nós vamos promover saúde numa situação dessa? Essas situações que você apontou para a gente aqui com relação às condições de trabalho mesmo desses profissionais, desde o início da nossa entrevista, onde são identificados esses pontos? Na questão municipal, na esfera municipal ou na esfera do Estado? É possível fazer essa identificação? Na verdade, o compromisso deveria ser de todos, né? Então, a gente teria que ter realmente esse empenho político, essa mudança de comportamento e de valorização, deveria ser da esfera federal, né? Isso aí é uma cadeia cascata, né? Hoje, o que a gente percebe é que fica um jogo de empurra. E a população continua sem o atendimento. Então, assim, a gente tem partido do princípio que as responsabilidades, elas são em várias esferas. E nós estamos partindo do princípio que a gente tem que ter o resultado. O foco é que a população receba uma odontologia de qualidade, né? E para isso a gente tem que envolver todos os setores. Não existe a responsabilidade de ser só do município, só do Estado e só federal, né? Cada um na sua contribuição, cada um no seu papel. A gente tem que sensibilizar com que o resultado apareça, porque esse jogo de empurra até hoje não nos resolveu nada, né? A gente hoje tem ainda, depois de um ano dessa fiscalização, a gente continua em situações da mesma forma. Nós temos clínicas que não têm atendimento há 2 anos.
Né? A gente vê falta de material, de papel, toalha para enxugar, para o profissional enxugar a mão. Cristiane, deve ter ocorrido também algum avanço? Sim. Consegue identificar quais são eles? Sim, algumas clínicas, em Cuiabá, nós estamos falando de Cuiabá e Vargas Grande, que são as maiores cidades do estado, e o que recentemente a gente terminou de fazer fiscalização, mas essa fiscalização está sendo feita em todo o estado. Aqui em Cuiabá, igual foi o caso do Verdão, que eu já disse. A gente teve esses avanços e a gente tem mostrado também para que o gestor enxergue que investir na odontologia, investir numa odontologia de qualidade, com pouco recurso, você consegue um retorno muito, muito bom. Então, se você hoje for nessa clínica, que foi a clínica que teve o maior avanço, você vê essa resposta no número de atendimentos, na satisfação da população que está lá, na felicidade dos profissionais de estarem trabalhando no lugar que dá dignidade para eles ter pelo menos uma forma de receber esse paciente bem, de proporcionar a esse paciente uma odontologia de qualidade. Isso é muito gratificante. Né? Então, hoje nós temos dentistas na rede que são totalmente envolvidos com a questão da saúde pública e que estão desmotivados, porque eles não têm condição mínima de trabalho. Né? E a gente tem feito isso enquanto CRO, de que o profissional ele tem que dar um basta sim, porque o nosso próprio código de ética não permite trabalhar em locais dessa forma. Né? Tá certo, então, Cristiane, bom, nosso tempo já esgotou. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço o espaço.